Do YouTube e toque para mais vídeo. Meus amigos, dessa vez eu vou falar sobre bateria aqui, ó. Que dia desse peguei um celular, meus amigos, com a bateria danificada, né? Que quando o cliente ligava ele, que ia digitar a senha, o mesmo desligava. Então, qual é a primeira análise que a gente faz, hein? Medir teste de tensão aqui em cima da bateria. E para vocês verem aí, ó, essa bateria aqui ela é de... Cadê aqui? Aqui voltagem 3.85, né? Ó, aqui, ó. VDC, né? E 4. Voltagem limite 4.40, meus amigos. Mas essa voltagem de 4.40 não é na bateria, ela tem que ter no conector da bateria, que é a tensão VBAT, né? Ela tem que ter essa tensão aí. E para a bateria estar boa, ela não pode ultrapassar a tensão de 3.8. Se ela der 4 volts ou passando da tensão de 3.85 aqui, é porque a bateria está ruim. É no caso dessa daqui, meus amigos. Essa daqui está dando 4.16. Então essa bateria já está no ponto de ser substituída, né? Que ela não presta mais. Ou seja, ela está queimada. Eu vou medir a voltagem dela aqui para vocês verem a tensão, né? A tensão de trabalho dela. Que ela não pode ultrapassar a tensão de 3.8 aqui, ó. 3.85 VDC aqui, ó. Como está mostrando aqui. Ela tem que dar essa tensão aqui. Essa tensão aqui, ó, é que tem que ter no conector da bateria, que é a tensão VBAT, ok? Aí eu vou medir essa tensão aqui para vocês verem. Quando vocês ligar um aparelho de vocês aí, na hora que você ligar, que for digitar a senha ou abrir o WhatsApp e ele se desligar, provavelmente é a bateria que está ruim. A primeira análise que a gente faz é logo primeiro na bateria, né, que é a fonte de tensão que gera todas as tensões para o aparelho funcionar, né? Então vamos medir essa bateria aqui para vocês verem a tensão que está dando. Aqui você vai pegar por referência aqui, ó, tem um pontinho aqui indicando que é o positivo aqui, ó. Aqui no cabozinho flat, aqui é o positivo e do outro lado o negativo. Aí você pega negativo aqui, ó, vou ligar o multímetro na escala de 200 volts, né, tensão contínua aqui, ó. Ó, tá aí 20 volts aqui, ó. 20 volts, tensão contínua, e vamos fazer a ferição, né? Muitas das vezes que dá esse problema, meus amigos, é a bateria, né? A bateria do aparelho, que é o que manda todas as tensões para o aparelho funcionar, né? Aqui, ó, vou botar o negativo no negativo aqui e o positivo no positivo. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo, meus amigos? Ali, ó, tá dando 4.16 ali, ó. Não pode acontecer isso. Tô com negativo no negativo, positivo no positivo. Então o que que isso significa aqui, né? Significa para mim aqui que essa bateria que está queimada, né? Tá ruim. Ela precisa ser substituída. Por isso que o aparelho do cliente lá não estava ligando, né? Ele chegou falando aqui que não estava ligando. Aí eu disse, pode ser a bateria. Aí ele me trouxe essa bateria aqui para mim fazer o teste de tensão. E ele me informou lá como era que o aparelho dele estava, né? Que ele disse que quando ia digitar até a senha, né? Que o aparelho tem senha, na hora que ele ia digitar a senha, o aparelho se desligava. Então, como vocês podem ver aí, ó, deu 4.16, indicando que essa bateria está ruim, está queimada, né? A primeira análise com o aparelho, quando liga e desliga rapidamente, vocês têm que fazer uma análise primeiro pela bateria, para saber se é a bateria ou não. Existem outros indícios de outros defeitos? Sim. Mas primeiramente, inicialmente, você começa por aqui, pela bateria. Fazendo o teste. Se a bateria estiver boa, aí você segue os procedimentos aí, análise em outros setores, né? Que pode causar esse defeito também. Mas primeiramente, inicialmente, você começa pela aqui. Basicamente é isso aqui, né? Você começar pela bateria. Que a bateria é que faz todo o gerenciamento de energia, né, para o PMIC, né, para alimentar todo o circuito do aparelho, né. A bateria é importantíssima no aparelho, é a bateria. Vocês começam por aqui, medindo a tensão. Como vocês viram aí, deu 4.16, né, que ela não pode dar isso, né, ela tem que
dá essa mesma voltagem que está escrito aqui, ó, 3.85 VDC aqui. Essa voltagem aqui de 0,40 VDC que tem que ter no conector da bateria, que é uma tensão VBAT. É no conector da bateria, não é a tensão da bateria. Se ela der uma tensão acima de 3.8, ela já está ruim, né? Ela tem que ser substituída. E não pode dar 4.16 como deu agora. Essa bateria não presta aqui, ó. Totalmente danificada. Aí que eu vou falar para o cliente lá, né, que comprar a bateria, né, e botar no aparelho, pronto. Já resolveu o problema, né? Que tava o aparelho se desligando. Aí vocês botam aqui, né, na escala de tensão contínua. Lembrando que para manutenção do celular você só vai usar basicamente essas duas escalas aqui, né? A escala de 20 volts de tensão contínua e a escala aqui de bip sonoro, né? Do bip. A escala de bip aqui. Ou então a escala de resistência aqui para medir algum resistor na placa, né? Só essas três escalas. Basicamente você só vai usar essas três escalas para manutenção do celular, né? Agora para eletrônica não, né? Você vai usar as escalas aqui. Todas as escalas aqui, tensão AC, DC, a escala de tensão mais alta, né? Mas para celular basicamente só é isso. A escala de 20 volts, tensão contínua aqui, a escala de diodo e a escala de resistência se for medir algum resistor na placa, ok? É isso aí, meus amigos. Quando vocês pegarem um celular aí que na hora que for ligar e for digitar a senha, desligar ou abrir o WhatsApp e desligar de imediato, o procedimento, como é de plástico, fazer isso aí, né? Medir a tensão da bateria, né? Para saber se a bateria está ok ou não. Sim, meus amigos, e outra coisa que eu quero mencionar aqui, que às vezes você vai medir a tensão também da bateria, né? Ela tá a tensão lá, né? A tensão normal, porém não tem carga, não tem corrente suficiente para ligar também. Às vezes não significa da bateria ter tensão e estar boa também, né? Às vezes ela tem tensão, mas não tem corrente, né? Não tem a corrente suficiente para ligar o aparelho. Eu gostaria de frisar isso aí também, né? De mencionar isso aqui também, né? Que às vezes a bateria, veja um carro, né? Às vezes isso já aconteceu comigo quando eu tinha meu golzinho quadrado, né? Eu ia medir lá a bateria dele, ele estava com 12 volts, né? Mas não tinha corrente suficiente para ligar o carro. Do mesmo jeito é isso aqui, ó, a bateria, né? A bateria que é a fonte de energia do aparelho, né? Se aqui tiver com a corrente abaixo do que o fabricante fabricou, né, ela não vai ligar também. É a mesma coisa da bateria de um carro. A bateria do carro, a minha bateria lá tinha tensão, a tensão correta de 12 volts, mas não ligava o carro, né? Porque não tinha corrente, não tinha amperagem suficiente para ligar o carro. Mesmo assim é o celular também. Se tiver a tensão normal e não tiver a amperagem suficiente para ligar o aparelho, então também não vai ligar. Então essa bateria também tem que ser descartada, tem que ser substituída, né? Não presta. É isso aí, meus amigos. Esse vídeo é para quem está iniciando aí, quem gostou aí, aperta o dedo aí no like, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações que não é inscrito. Que Deus abençoe cada um de vocês aí grandemente e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu!